em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Quantos trouxeram a sua Bíblia nesta noite? Quero convidar você, pegue a sua Bíblia, aleluia. Deus tem uma palavra que é o nosso coração. Nós vamos abrir no tema, amém? Vamos abrir no nosso tema, 2 Coríntios, capítulo 5 e o verso 17. Vamos ler a palavra de Deus, 2 Coríntios, capítulo 5 e o verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Até aqui a leitura. Pode tomar o teu assento, glorificando o nome do Senhor Jesus. Amém? Meus amados irmãos, sei que os irmãos estão aqui desde ontem à noite, adorando a Deus nesse propósito. Parabéns aos jovens pelo empenho, pelo trabalho, por tudo que fizeram. E a gente vê eles felizes aqui, né, animados na obra de Deus. E isso é muito maravilhoso, muito bom poder ouvir vocês aqui essa noite. E eu quero trazer aqui uma mensagem dentro deste tema aqui que foi proposto a nós. E partindo de 2 Coríntios, o capítulo de número 5. Quero fazer aqui uma análise básica do capítulo 1 até o capítulo de número 7, onde o apóstolo Paulo, o apóstolo das missões modernas, aquele que desvinculou o cristianismo do judaísmo, aquele que pregou em lugares remotos, onde nunca ninguém tinha chegado. Paulo foi um grande instrumento de Deus nessa terra. E esse apóstolo Paulo, do capítulo 1 até o capítulo de número 7, ele vem escrevendo e fazendo aqui a defesa do seu ministério e da sua autoridade apostólica, diante de diversos ataques que ele estava recebendo. Vários falsos mestres tinham se levantado nesse tempo e estavam vindo contra Paulo lá na cidade de Corinto e se infiltrando dentro da igreja de Corinto. Eram homens que vieram da cidade de Jerusalém. Enquanto Paulo tinha saído de Corinto, estes homens estavam ali para despregar tudo aquilo que Paulo havia pregado, tudo aquilo que Paulo pregou com amor, com ousadia no Espírito Santo. Estes homens agora vieram para desfazer essa mensagem que Paulo tinha anunciado. E você vai perceber que Paulo tinha pregado que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. E esses falsos mestres vieram trazendo agora a aplicação da lei de Moisés, dizendo que era necessário agora seguir e também cumprir a lei de Moisés. E que a mensagem então que Paulo tinha pregado e anunciado não era suficiente para a salvação. A mensagem de Paulo estaria incompleta no argumento desses falsos mestres. E eles vieram com toda uma estratégia determinada, montada, e a estratégia é a seguinte: questionar a autoridade de Paulo, questionar quem era Paulo, lançar dúvidas sobre o caráter de Paulo e consequentemente também denegrir a imagem dele, para que aquelas pessoas viessem deixar a mensagem de Paulo e então voltar então a crer e acreditar na lei. E você vai ver que esses falsos mestres, eles vieram com inúmeros argumentos. Foi um turbilhão de coisas que eles vieram dizendo. Eles disseram assim: olha, Paulo ele está pregando uma mensagem que é incompleta, porque ele fala de um tal de Jesus, mas ele está excluindo toda a lei de Moisés, toda a antiga aliança, e na verdade vocês precisam guardar a lei, a circuncisão, a dieta, o calendário judaico, e vocês têm todo um repertório de coisas que vocês precisam seguir. E então essa argumentação, ela foi entristecendo os coríntios, porque esses falsos mestres estavam dizendo assim: Paulo na verdade ele é um desviado, é um afastado, ele renegou todas as tradições do seu povo e ele está ensinando heresias. Paulo está dizendo que o templo não tem mais a sua função. Paulo está dizendo que o sacerdócio e que os sacrifícios não têm mais valor algum. E além do mais, ele está falando de um tal de Jesus aí que não tem crédito algum, um tal de Jesus que as autoridades religiosas da época o negaram, não lhe concederam credibilidade. E aliás, estes religiosos foram quem condenaram a Jesus. É esta a mensagem de Paulo. Paulo na verdade ele está pregando tudo isso, está falando tudo isso porque ele tem interesses financeiros. Paulo está interessado em cada comunidade que ele abre de ter benefícios próprios e particulares financeiros. Paulo ele é um aventureiro. Paulo ele não tem carta de recomendação, ele não tem credenciais, ele não tem o apoio
apoio da comunidade judaica. Paulo, na verdade, segundo o argumento destes homens, era um homem enlouquecido, um homem que estava doido, porque no caminho de Damasco, ele passa por uma experiência inusitada, uma experiência estranha, uma experiência anormal, e a partir daquela experiência, ele ficou maluco, ele ficou doido, e então ele começou a ensinar essas doutrinas e essas coisas que os judeus não acreditam, que os judeus não ensinam, e você vai perceber que em toda esta argumentação, os falsos mestres que surgiram nesse tempo, eles estavam fazendo exatamente o ofício do diabo, a função do diabo, e o inimigo das nossas almas, ele tem essa função, ele tem esse objetivo que é justamente distorcer quem nós somos em Cristo Jesus. O inimigo vem lançando palavras, lançando argumentos para desfazer aquilo que Cristo gerou sobre a nossa vida, e é isso que os falsos mestres estão fazendo na instrumentalidade de Satanás, mesmo sem perceber, porque o diabo, ele está tentando a todo momento contra a nossa geração. Preste atenção, o diabo nos dias atuais, ele está querendo fazer com que nós venhamos perder a alegria da salvação em Cristo, e venhamos então ter como que uma religião pesada, uma religião cheia de situações que venham nos levar a uma rotina, que venham ter consequências terríveis. O diabo vem para ofuscar a graça de Deus sobre a nossa vida com estes argumentos, e na verdade o diabo, ele quer deixar a gente mesmo sem graça nenhuma. Ele quer que nós não venhamos ter alegria de estar neste lugar, ele quer que nós não venhamos mais acreditar no poder de Deus e no poder do Espírito Santo. E hoje, com a tecnologia que nós temos, a comunicação, nós vamos ver diversos levantes de pessoas buscando confrontar o Evangelho e fazer com que esta mensagem ela seja desfeita, fazer com que esta mensagem simples do Evangelho ela se torne uma mensagem complicada, quando na verdade o que Cristo fez sobre a nossa vida é perfeito, quando na verdade esta noite, através desta palavra que Paulo trouxe aos Coríntios, eu quero trazer para você luz aquilo que está acontecendo, para que estas setas malignas que estão sendo lançadas contra a igreja, que estão sendo lançadas contra a mocidade, que estão sendo lançadas contra a nossa geração, que estas setas possam ser removidas nesta noite, e nós possamos compreender o que Cristo fez por nós, o que Cristo já fez na nossa vida, porque o diabo não vai destruir a nossa geração. Quem acredita nisso está entendendo. Esta palavra é profética sobre as nossas vidas aqui hoje. Ele tem tentado distorcer, ele tem tentado com as suas artimanhas afetar justamente o nosso entendimento, os nossos sentimentos, para que venha ofuscar a graça. Mas na autoridade do nome do Senhor Jesus, eu quero profetizar sobre cada pessoa que chegou aqui esta noite: nada vai ofuscar a graça de Deus sobre a sua vida, nada vai ofuscar aquilo que Jesus já fez na sua vida e a nova vida que Ele te deu. Paulo então, ele começa a ter que se defender daquilo que estavam lhe acusando, e perceba que Paulo, ele vai se defender, e eu vou perceber que Paulo, ele aplica aqui aquilo que ele mesmo ensinou quando ele diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Nós não precisamos lutar no mesmo nível do nosso inimigo, nós não vamos lutar nessa mesma dimensão, mas quando alguém nos ataca, nós precisamos elevar essa luta a um nível espiritual e entender que nós não estamos simplesmente discutindo com pessoas, nós não estamos combatendo pessoas, mas há uma ação espiritual maior que está tentando nos abafar, que está tentando nos parar. Então Paulo, ele vai fazer essa defesa, e essa defesa, ela se torna aqui uma das grandes revelações do Evangelho. Você vai ver Paulo dizendo, e a mensagem principal é que em Cristo
tudo se fez novo. E se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Significa dizermos também que se alguém não está em Cristo, esta não é uma nova criatura, esta ainda não tem uma vida transformada, não tem a vida de Cristo. É semelhante a um ramo que está separado da árvore. O ramo que está separado da árvore não assimila a seiva, não recebe energia, e este ramo por si só não tem vida em si mesmo. Quando Jesus ele diz assim: eu sou a videira verdadeira, nós precisamos entender que nós necessitamos estar ligados nesta videira, estar ligados na videira verdadeira, para que nós tenhamos realmente a vida e a verdade desta videira. Se nós estamos ligados em Cristo, nós somos nova criatura. Se nós estamos desligados de Cristo, infelizmente nós não podemos ser nova criatura. Mas deixa eu perguntar essa noite aqui: quantos estão vivos esta noite em Cristo Jesus? Eu sei que se você está vivo, você pode levantar a tua mão para o céu esta noite e dar um glória a Deus bem alto, porque quem está vivo glorifica o nome dele e está ligado no Senhor Jesus. Você vai ver que Paulo aqui ele diz: em Cristo tudo se faz novo. Em Cristo nós somos nova criatura, e as coisas velhas, as coisas antigas, elas já passaram. Quando ele fala aqui daquilo que já passou, ele está falando sobre o pecado original, o pecado de Adão, e também está falando daquilo que a Bíblia menciona da antiga serpente, Satanás. O nome Adão significa humanidade, justamente porque ele é o cabeça da humanidade, e Adão pecando, todos nós pecamos junto, por identificação. E aliás, nós temos a mesma natureza que Adão, a natureza pecaminosa. Então nós precisamos entender que se eu vivo no pecado, é como se eu estivesse ligado a Adão, é como se Adão fosse o meu representante, e eu estou espiritualmente morto e vou morrer como Adão também. Ele teve morte espiritual e também morte natural. Mas essa noite, esta palavra é justamente para nós fazermos uma análise de como nós estamos, se realmente nós ainda estamos vivendo uma vida adâmica, se realmente nós ainda estamos vivendo essa vida dominada pelo pecado, porque se assim estamos vivendo, significa que estamos mortos, significa que não temos a vida de Cristo. Mas através desta palavra, eu vou profetizar sobre a sua vida, que Jesus vai te vivificar aqui esta noite. Eu quero que você dê uma cutucada e um chacoalhão na pessoa que está aí do seu lado e diga para ela: hoje é noite de despertamento. Ele vai despertar você. Hoje Ele vai te despertar para uma vida na presença de Cristo, porque se Ele te despertar, você vai viver o sobrenatural dEle, e a presença dEle vai encher a sua vida aqui essa noite. Quem acredita nisso? Aqui nesse lugar. Ainda bem que Adão não é o único representante da humanidade. Ainda bem que Deus, Ele enviou o seu Filho Jesus, e nós temos dois representantes da humanidade: Adão, e temos também a Jesus. Adão significa o velho eu, a velha vida, as coisas velhas, e Cristo significa a nossa nova vida, nossa nova criatura. Adão, por quem entrou o pecado e por quem entrou a morte; Cristo, por quem entrou a vida, e glória a Deus que nós temos a oportunidade de conhecer esse Cristo. E a minha pergunta para você hoje é: você está em Adão ou você está em Cristo? Se você fizer uma análise, você vai dizer: olha, eu estou em Adão, mas a solução está disponível aqui essa noite, porque através da palavra de Deus, o Espírito de Deus esta noite tem o poder de transportar você de Adão até
Cristo e consequentemente a presença do Espírito de Deus. Sabe por quê? Porque aquilo que nós não temos força, aquilo que nós não conseguimos deixar de praticar, aquilo que nós não conseguimos deixar de fazer, quando nós somos ligados a Cristo, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos direciona, é Ele que faz em nós aquilo que nós não conseguimos fazer. E esta noite a palavra de Deus para a sua vida é: esteja ligado em Cristo, para que Ele te dê forças que você não tem. Esteja ligado nele. Em Cristo eu sou uma nova pessoa. Em Cristo eu deixo a natureza adâmica e passo a viver conforme Cristo, e vou poder dizer como Paulo: já não vivo mais eu, mas agora Cristo vive em mim. Quando Cristo vive em mim, então isso significa dizer que as minhas vontades são modificadas para a vontade de Cristo. Aquilo que eu queria fazer antes, eu já não quero mais fazer, eu quero fazer diferente, conforme aquilo que Cristo gera sobre a minha vida. Se eu crer em Cristo, eu tenho a capacidade de vencer o pecado. E tem mais: Cristo ressuscitou, Ele é eterno. Comparado a Adão que morreu, Jesus Cristo, Ele tem vida eterna. É por isso que o tema aqui hoje é que em Cristo tudo se faz novo, porque quem é crente não morre não. Quem é crente tem a vida eterna em si mesmo. Quem é crente tem vida que não envelhece. Mas para nós termos esta vida que não envelhece e vivermos esta novidade de vida, nós precisamos estar conectados com Cristo. E deixa eu perguntar: você está conectado com Cristo aqui essa noite? Aleluia. Será que eu tenho mais um microfone aí sobrando? Eu vou pedir para alguém me ajudar aqui. Quero que você abra comigo aí. Nós vamos abrir a Bíblia, vai virar uma escola bíblica. Verso de número 1 do capítulo 5 de 2 Coríntios. Eu quero que alguém leia para mim aqui. Vou convidar esse jovem ali para vir aqui me ajudar. O verso de número 1 aqui para mim, para nós entendermos essa palavra. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eternas, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Segura aí um pouquinho, fica aí onde você está, que você vai me ajudar. Olhou o versículo, parece que Paulo está falando de uma casa que está nos céus, e na verdade nós temos uma morada nos céus que Jesus, Ele tem preparado para cada um de nós. Mas o que Paulo está escrevendo aqui, não é que nós vamos chegar no céu e ter uma casa pronta, preparada, uma mansão bela. Não é esse o assunto da carta, não é esse o tema que Paulo está se referindo. Vamos para o verso 2 para nós entendermos. Por isso, nesse tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Entenda que não é uma casa em que nós vamos morar que Paulo está falando, não é esse o assunto. Por quê? Como é que eu vou vestir uma casa? Ele está falando que nós seremos revestidos da habitação que é do céu, ou seja, o texto simplesmente não está se referindo a uma habitação celestial. Vamos para frente, verso 3. Se, todavia, formos encontrados vestidos e não nus. Olha só, complicou a situação. Alguém vai dizer assim: como é que eu tenho que estar vestido, não posso estar nu? Então não vou mais nem querer tomar banho agora, porque eu não posso ficar nu. Vamos para frente para a gente entender. Pois, na verdade, os que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Amém. Obrigado, meu irmão. Até aqui. O que você entendeu? O que você entendeu? Paulo está fazendo comparações. Ele está comparando estar nu com estar vestido.
Paulo está comparando uma tenda com um grande edifício. O que tudo isso significa? O que é que Paulo está querendo transmitir com esta mensagem? Perceba e entenda. Tenda significa aqui corpo. Edifício, na verdade, aqui significa corpo glorificado. E Paulo está dizendo assim: em nosso tabernáculo gememos e sabemos que um dia ele vai se desfazer, mas chegará o dia em que nós trocaremos por um edifício. Você precisa entender uma coisa: este corpo aqui, ele está gemendo, ele está sofrendo, esse corpo vai se desfazer, vai se desgastar, mas chegará um dia, chegará um momento que lá na glória, nós não teremos mais uma pequena tenda como esse corpo que nós temos aqui, mas Deus irá nos dar um edifício, um corpo glorificado. Nós seremos transformados, porque aquele que está em Cristo e entende que Jesus já fez tudo novo, ele também entende que tem algo maior esperando por ele. A esperança é que nós chegaremos na glória em um corpo glorificado, transformado. Quantos têm esta esperança aqui esta noite? Então Paulo, ele está explicando acerca de um novo corpo. E agora ele vai fazer uma comparação entre vestido e revestido, versos 3 e 4, porque esta casa que nós vamos ter no céu, ela simboliza aqui o revestimento, mas tem um porém: se nós não formos achados nus, ou seja, nós precisamos estar vestidos para então nós sermos revestidos, ou seja, deixa eu explicar para você. Agora Paulo vai dizer que esse vestido, esta veste é o nosso corpo, porque a essência é o que está dentro do nosso corpo. Mas o que Deus tem preparado para nós que estamos em Cristo não é simplesmente uma vestimenta, mas é um revestimento. Ou seja, o que Deus tem preparado para nós são coisas extraordinárias. Nem os nossos olhos viram, nem os nossos ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para nós, mas quem está em Cristo, ele enxerga esse revestimento pela fé, ele aguarda este revestimento sobre a sua vida, porque nós estamos na terra, mas nós não somos da terra. Nós vivemos na terra, mas nós não andamos como as pessoas da terra, porque na verdade nós somos do céu, e quando nós formos para o céu, nós estaremos aqui vestidos, mas no céu nós seremos revestidos. Quem está entendendo? Quantos têm esta esperança de um novo corpo transformado na presença do nosso Deus? A nudez aqui do verso 3 significa a morte. Claro, se a veste é o corpo, então ficar nu significa morrer, e o morrer aqui não significa simplesmente a morte física, mas também a morte espiritual. E Paulo está dizendo assim: eu não quero estar nu, eu não quero morrer, em outras palavras. Mas o que Paulo está querendo transmitir para nós aqui é o seguinte: eu não quero estar despreparado quando isto acontecer. Eu preciso estar vestido, porque eu quero ser revestido. Eu quero estar preparado, eu quero estar pronto, porque se eu estiver pronto, eu vou alcançar a promessa, eu vou alcançar o revestimento. Deixa eu falar para você: quem está em Cristo não abre mão da sua promessa, mas ele acredita na promessa. E quem está em Cristo já pode ir se acostumando, e tem que estar acostumado a aguardar, a desejar as coisas que vêm de cima, porque quem está em Cristo tem a esperança de ser revestido, mas tem também o desejo de receber aquilo que provém de cima. E eu quero perguntar: quantos querem receber algo de cima nesta noite? Quantos querem receber a glória de Deus que vem de cima? Quantos querem receber a glória e a presença do Espírito de Deus que vem de cima sobre as nossas vidas? Quem está em Cristo precisa
ter o desejo pelas coisas que vêm de cima. Não abre mão da sua promessa. E alguém vai dizer assim: quem garante que Deus vai cumprir a promessa? Olha dentro do mesmo texto, 2 Coríntios 5, e o verso 5, a parte B, o qual nos deu também o penhor do Espírito Santo. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que este Espírito Santo, ele é a nossa garantia, ele é a garantia da promessa de Deus sobre a sua vida. Eu gostaria que você lembrasse de algumas promessas que Jesus já fez na sua vida. Eu gostaria que você lembrasse nesse momento de coisas que você já imaginou, que você já orou, que você já pediu. Eu queria que você se lembrasse de momentos que Deus falou contigo e fez promessas específicas sobre a sua vida. Eu pergunto para você, será que Deus vai cumprir isso? Você acredita que Deus vai cumprir isso sobre a sua vida? Você crê que Deus vai realizar estas promessas sobre a sua vida? Quem sabe alguém entrou aqui hoje pensando: olha, eu estou em dúvida, eu estou aqui hoje entristecido, as coisas não estão dando certo, as coisas não estão evoluindo, será que vai se cumprir a promessa de Deus na minha vida? Sabe o que eu quero dizer para você? Você está sentindo aqui hoje o Espírito de Deus falando com você, você está sentindo a glória de Deus aqui hoje tocando sobre a sua vida, porque se você está sentindo o Espírito de Deus sobre a sua vida, deixa eu te dizer, o Espírito Santo esta noite, ele é a garantia da promessa, ele é a garantia de que ele vai realizar. Então, se você sente o Espírito Santo, creia também na promessa, porque a promessa vai se cumprir, porque o Espírito Santo é a garantia da tua promessa. Aleluia. Paulo então vai dizer no verso de número 6, que estamos no corpo, mas vivemos ausentes do Senhor. E no verso 7 ele faz uma declaração: andamos por fé e não por vista. O que Paulo quer dizer que estamos ausentes do Senhor? Quer dizer que ele estava desviado? Quer dizer que ele estava afastado? Não, ele está falando: estamos ausentes na verdade no corpo, mas estamos conectados pela fé, porque hoje nós precisamos de quê para estar em Cristo? De que nós precisamos hoje para ver o sobrenatural de Deus? Nós precisamos da fé. Sem a fé nós nada alcançamos. Sem a fé nós não vamos ver os milagres. Para que algo sobrenatural aconteça, nós precisamos crer para ver. Mas chegará o dia em que nós estaremos com o Senhor, em que nós não precisaremos mais de fé. Sabe por quê? Porque quando você estiver lá, você vai estar frente a frente com Ele. Você vai poder olhar para Ele. Você vai poder conversar com Ele, você vai poder abraçar a Ele, você vai poder andar naquele céu que foi preparado para você. Não precisa mais de fé, só precisa desfrutar daquilo que Deus preparou para você. Agora entenda que tudo isso diante de Deus vai ser manifestado, vai ser provado, e no verso de número 10, ele vai falar sobre o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é o local onde se efetuará um exame, um check-out completo, onde se efetuará uma análise em cada obra que cada pessoa fez na terra. E tem gente que às vezes não entende muito bem sobre o tribunal de Cristo, e ele diz assim: olha, se eu chegar no céu já está bom, eu não quero galardão, eu não quero nada, se eu só chegar lá em cima está tudo certo. Mas na verdade essa pessoa ela não entende o contexto do tribunal de Cristo. Aliás, Jesus vai dar galardão para nós, não é em vão, né? Senão ele nem tinha inventado esse tal de galardão. Tem gente que não está preocupado com galardão, comece a se preocupar, comece a buscar, comece a desejar, comece a fazer alguma coisa, porque se você observar aqui, que fazer a obra de Deus, este efetuar daquilo que Deus tem na nossa vida, não é simplesmente uma questão de alguém dizer assim: eu tenho um dom para fazer ou não tenho. Não é isto, não. Fazer a obra de Deus não é questão de ter este dom. Fazer a obra de Deus é uma questão de obediência. Se você vive a palavra de Deus e é uma nova criatura, você tem uma responsabilidade, e você precisa entender que você foi chamado para fazer a obra de Deus. Agora, entenda um mistério: tudo o que nós fazemos, tudo,
um dia diante de Deus, nesse tribunal, ele será provado pelo fogo. 1 Coríntios capítulo 3, do verso 12 até o verso 15, Paulo ele vai citar diversos tipos de obras. Eu gostaria que você analisasse estas obras. Eu gostaria que você fizesse uma reflexão particular sobre as tuas obras diante de Deus aqui essa noite. Porque ele vai relatar no 1 Coríntios 3, o verso 12 adiante, que existem obras de ouro, obras de prata e obras de pedras preciosas, mas também existem outras obras de outros materiais como madeira, capim e canela, e palha, melhor dizendo. E estas obras, elas serão provadas pelo fogo. Agora entenda a diferença. Obras de madeira, capim e palha, pega esse material e joga esse material no fogo. O que é que vai acontecer com esse material? Facilmente este material será destruído. Então atenção, porque existem obras da nossa vida que nós fazemos, existem coisas que nós praticamos que não terão validade diante de Deus, existem coisas que nós fizemos que são simplesmente superficiais. É fácil de encontrar a madeira, é fácil de você achar um capim, é fácil de você achar uma palha. Tudo isso é superficial, e diante de Deus aquilo que é superficial será provado no fogo. E quando provado no fogo, se não permanecer, significa que não haverá galardão. Por isso, deixa eu falar uma coisa para você: vamos parar com esse negócio de oração superficial, oração no raso, louvor superficial, louvor somente naquilo que é raso, pregação superficial. A pessoa fica somente naquilo que é raso. Sabe por quê? Porque tudo isso um dia diante de Deus pode ser provado e pode não passar na validação de Deus no tribunal de Cristo. Você precisa entender que nós não podemos fazer as coisas de qualquer jeito. Tem gente que diz assim: eu faço assim porque todo mundo faz assim. Ninguém ora mesmo, ninguém chega para oração, pastor, então eu também não vou para oração, porque é assim que todo mundo faz. No dia do tribunal de Cristo, aquele que diz eu faço porque todo mundo faz, ele vai ser provado, e pode ser que esta obra não permaneça e não tenha sequer um galardão para esta pessoa. Agora olha o perigo de pessoas que podem perder uma vida achando que a religiosidade é suficiente, achando que estar numa igreja e ter uma carteira de membro é o suficiente, porque quando esta obra for provada no fogo, ela simplesmente pode não passar no teste de Deus, e você não vai ter o galardão desta obra, porque ela é madeira, ela é capim e ela é palha. Agora entenda outra obra. Existem obras que são representadas pelo ouro, existem obras que são representadas pela prata, e existem obras que são representadas pelas pedras preciosas. Pega o ouro, pega a prata, pega as pedras preciosas, vai provar no fogo e vai ver que esta obra ela não vai ser destruída, mas ela vai permanecer. A obra de ouro, de prata e de pedras preciosas, ela é uma obra difícil de encontrar. Enquanto a madeira, o capim e a palha você encontra na superfície, agora o ouro, a prata e as pedras preciosas, será necessário você escavar, será necessário você se aprofundar, será necessário você se esforçar um pouco mais. Não vai ter jeitinho brasileiro, não vai ter atalho para você ter esse tipo de obra que não. Você vai ter que se entregar, você vai ter que se desgastar, você vai ter que descer em lugares que nunca ninguém chegou, mas quando você chegar lá, você vai descobrir que tem ouro, que tem prata, que tem pedra preciosa. É esta obra que a pessoa em Cristo, ela precisa realizar. Aquele que está em Cristo vai gerar obras que quando provadas pelo fogo, não serão destruídas, mas que o Senhor o recompensará com um galardão no céu, porque você passou na prova, você fez com todo o seu esforço, você fez com tudo que podia, e o Senhor vai te recompensar por isso. Quem está entendendo a palavra de Deus aqui esta noite? E eu quero te dar um exemplo.
Eu vou te fazer uma pergunta, você sabe qual é a diferença entre o carvão e o diamante? Você sabe qual é a diferença? O carvão e o diamante, eles possuem a mesma composição do mesmo material, que é o carbono. A composição é o carbono. Olhando assim, é a mesma coisa, não é? Mas qual que é o valor de uma pedra de carvão e de uma pedra preciosa como o diamante? É muito diferente, é multiplicadamente maior. O diamante tem um valor muito maior. Qual que é a diferença entre o carvão e entre o diamante? Tem uma diferença só, sabe qual é? A compressão, a pressão que sobre ele fora exercida. Por isso que o diamante ele se torna tão precioso. Por isso que o carvão ele é opaco e escuro, enquanto que o diamante ele é translúcido e brilhante. E ele é muito raro. Sabe por quê? Porque ele tem essa pressão, e por causa desta pressão, ele vale muito mais. Agora deixa eu aplicar para você, e você vai entender aquilo que Deus quer realizar na sua vida. Quanto mais pressão você aguenta, mais valioso você é na obra de Deus. Quanto mais pressão você aguenta lá dentro daquela empresa que você trabalha, mais valorizado você vai ser pelo teu superior, porque você aguenta, você suporta. E Jesus, ele justamente é o exemplo de alguém que aguentou pressões terríveis. Jesus, ele suou gotas de sangue, mas ele aguentou toda a pressão que veio sobre ele. Sabe por quê? Porque ele tinha um objetivo na terra, e ele conclui o objetivo na terra. E é por isso que Jesus é tão precioso, é por isso que a mensagem da cruz é tão valorosa, porque Jesus, ele teve a sua obra aprovada, e foi aprovada. Se você aguentar, se você suportar, se você verificar que você passa aí pela pressão que muita gente não está passando, muita gente explode na raiva, muita gente não aguenta, mas se você for diferente, se você aguentar, deixa eu falar para você, você é precioso na obra de Deus, você é precioso na presença de Deus, e você não é um carvão, mas você é um diamante. Você vai passar na prova do fogo, e você vai receber o galardão. E Deus, ele não se engana com aparência. O pregador pode chegar aqui, fazer um barulhão, pode empolgar todo mundo, mas Deus conhece. A Deus ele não engana, porque Deus prova e Deus conhece o profundo do coração. O sucesso verdadeiro não é aqui quem fala mais, quem aparenta ser melhor, quem tem uma aparência de piedade mais comovente, ou quem tem o testemunho mais emocionante. Não, o sucesso verdadeiro não é aqui. O sucesso verdadeiro é no tribunal de Cristo, quando o Senhor pega as nossas obras e Ele vai provar no fogo. Aleluia! E eu quero poder estar nesse grande dia, e que o Senhor coloque as minhas obras diante dEle, e que estas obras sejam aprovadas, que elas possam permanecer, e que eu possa receber o galardão daquilo que eu fiz, daquilo que eu executei. Não fique em cima de obras de madeira e de palha, mas o Senhor te chama esta noite para uma nova vida, para um novo tempo, em que você vai fazer a obra dele, e aquilo que você fazer vai ser precioso diante de Deus. Quem acredita nisso? Quem essa noite está disposto a dizer: Deus, eu quero me entregar na tua presença? Eu quero que você se coloque de pé, que eu vou encerrando. Quando você vai se entregar a Deus, você precisa entregar-se de corpo, alma e espírito. Nós vivemos uma geração que gosta muito do culto ao corpo, uma geração que vive dentro de academias, uma geração que vive buscando questões de saúde, uma geração que se preocupa com o seu corpo.
que está preocupado com o seu corpo. O corpo tem sido ferramenta de trabalho de muita gente. O corpo, ele tem sido cultuado por muitas pessoas. Mas diferente daquilo que o mundo prega, a Bíblia Sagrada nos ensina algo diferente sobre o corpo. A Bíblia nos ensina a nós entregarmos o nosso corpo. Quando Isaac, ele vai para aquele momento do sacrifício e é colocado diante do altar, e ai que lindo aquelas figurinhas, aquele filme que mostra assim, aquele rapazinho, adolescente, pequenininho, né, que o pai coloca ali para ser sacrificado, que nada. Isaac tinha mais de 30 anos, ele não foi para aquele altar simplesmente porque o pai colocou ele lá, não, ele já era um homem formado. Isaac vai para aquele altar porque ele se entregou, ele colocou o seu corpo à disposição. E alguém vai dizer, Abraão é chamado de pai na fé. Olha que Isaac teve muita fé, quem sabe até mais, para colocar-se à disposição, e para ir sobre aquele altar, Isaac se entrega o seu corpo no altar. Jesus não foi preso, Jesus não foi pego. Alguém diz assim, prenderam Jesus, capturaram Jesus. Não, Jesus não foi preso, não. Jesus, ele se entregou. Aleluia. Jesus nem se defendeu das acusações que fizeram a ele, porque o objetivo dele era este mesmo, era entregar o seu corpo como um sacrifício. E eu quero perguntar para você, se você está em Cristo, você precisa entender, você precisa compreender, que você precisa também entregar o seu corpo ao Senhor. Você precisa cansar, se desgastar na presença do Senhor. Só que Jesus não vai invadir o seu corpo. Jesus não vai arrombar à força o seu corpo. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrirei a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ele não vai te obrigar a nada. Essa noite o Espírito Santo e o Senhor Jesus está dizendo assim, eu estou batendo na sua porta. Eu quero entrar nesta casa, eu quero entrar nesta morada. Ruramando que ne rastura bagaia. Eu quero transformar esta sujeira, esta bagunça aí dentro. O manto que me ne faito, que me derrastria. E manto que me ne fácia. Eu quero perguntar esta noite se você está disposto a entregar o seu corpo a Cristo. Eu quero perguntar esta noite se você está disposto a verdadeiramente viver esta vida nova em Cristo Jesus. Eu sei que a natureza adâmica muitas vezes ela tem ressuscitado. Muitas vezes a natureza velha tem se levantado. Aleluia! Mas esta noite, se você disser, Jesus, a minha boca é sua, eu falo só o que tu queres que eu fale, que da minha boca só saia palavras de edificação, de transformação, aleluia, que das minhas mãos eu possa estender para ajudar o meu próximo, que as minhas mãos eu possa estender para profetizar curas e milagres sobre a vida de pessoas, que os meus pés sejam conduzidos pelo teu Espírito e que todo o meu corpo seja entregue. Eu me entrego de corpo, de alma e de espírito. Será que você pode declarar isso ao teu Deus aqui esta noite? Ele tem uma vida nova, Ele tem algo extraordinário a realizar na sua história. Ele quer te levar a lugares que você nunca imaginou. Ele quer fazer da sua vida coisas que você não projetou. Deus tem coisas maiores, Deus tem coisas além do que você imagina. Efésios capítulo 3 vai dizer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou que nós pensamos. Deus tem coisas novas, Deus tem coisas maiores. Eu quero convidar você a vir aqui à frente. Você que entendeu esta palavra. Eu não sei qual é a vida que você está levando. Eu não sei qual é a história ou a circunstância que você está vivendo.
Mas eu quero profetizar agora sobre a sua vida que você vai viver algo novo da parte de Deus, que você vai viver o extraordinário de Deus na sua história. Uramanda kalasturabakaia, durabakai chov the house tu feito kemente vastia. Ele tem algo novo a realizar na tua casa, Ele tem algo novo a realizar na tua família, Ele tem algo extraordinário, Ele tem algo grandioso. Você precisa crer, você precisa acreditar naquilo que Ele está fazendo sobre a sua vida aqui esta noite. Há 17 anos que eu prego a palavra de Deus, passei por tantos lugares, tantas coisas que eu vi, mas no ano de 2022 o Senhor cumpriu promessa na minha história. Eu me deparei com uma mulher que estava com uma perna mais curta do que a outra. E o Espírito Santo me levou a uma direção. E eu cheguei num certo momento que eu disse: Deus, agora eu não sei o que vai dar. Nem eu acreditava naquilo que o Senhor poderia fazer, pastor. Mas quando eu estava naquela situação, eu disse: Jesus, se tu me trouxe até aqui, Senhor, agora, Senhor, eu vou até o fim, e eu vou declarar um milagre. E eu olhei para aquela mulher que estava com uma das pernas mais curtas que a outra, e eu disse: que esta perna cresça agora em nome do Senhor Jesus. E aquela perna que estava desalinhada, mais curta, sabe o que ela fez, pastor? Ela fez assim, ela se alinhou, ela estralou, e ela se alinhou. E a mulher que entrou mancando no culto, ela saiu glorificando a Deus, porque o milagre foi instantâneo na vida daquela mulher. Eu nunca tinha visto nada parecido, eu nunca tinha visto algo semelhante, mas eu entendi uma coisa, que até sem eu acreditar naquele momento, até sem a minha fé alcançar naquele momento, mas que era o cumprimento da promessa de Deus sobre a minha vida. E eu profetizo que o Senhor, Ele quer cumprir promessas, e Ele quer fazer de forma urgente. Não é para amanhã, não é para depois, é agora que Ele quer realizar. Chegou o teu tempo de você viver a promessa de Deus na sua vida. Eu quero orar neste momento. Deixa eu fazer uma pergunta e eu já vou encerrando. Todo mundo está olhando aqui para mim. Você tem certeza da sua salvação? Você está preparado para se encontrar com Cristo? Imagine que a minha Bíblia aqui ela é um travesseiro. Quantos tem um travesseiro? Eu vou chegar na minha casa. Hoje eu não vou para casa, né? Mas eu sei que vai ter um travesseiro lá. Eu vou deitar a cabeça no travesseiro. Você vai deitar a cabeça no seu travesseiro. A minha pergunta é: e se você deita essa cabeça no seu travesseiro e você não acorda mais, você sabe aonde você vai estar? Você tem certeza em que lugar que você estará? Deixa eu dizer para você, se o meu corpo tombar aqui agora, ou se eu deitar a cabeça no meu travesseiro e não acordar mais, eu sei aonde eu vou estar. Sabe aonde que eu vou estar? Eu vou estar com Jesus, porque quem tem a certeza da sua salvação não precisa nem temer a morte. Quem tem Jesus, quem está em Cristo não morre, ele apenas troca de um corpo físico, de um corpo natural, para um corpo glorificado. Quem está em Cristo tem a vida sobre si. Eu quero que você abrace alguém que está do seu lado agora. Eu quero que você chegue perto de alguém aí, e você vai me ajudar. Esta pessoa pode até ser crente, pode estar anos servindo a Deus, mas você vai me ajudar agora. Você vai olhar para ela, olha só, pergunta para ela aí: você quer aceitar Jesus nesta noite? Você quer se reconciliar com Jesus? Pergunta. Quer fazer uma aliança com Jesus hoje? Aleluia. Pergunta para ela, olha bem no olho dela, olha para ela e veja qual é a resposta dela. Hoje é noite de você fazer esta aliança com teu Deus. Hoje é noite que você precisa renovar na presença do Senhor Jesus. O Rabakai Chof da House, o Rabakai. Eu vou orar agora. Eu quero que pessoas enfermas venham aqui na frente.
você vai começar a receber aquilo que é de cima. Você vai começar a receber aquilo que provém do alto. Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, a Tua palavra que foi aqui ministrada, Senhor, a Tua palavra que foi aqui propagada, Pai, em nome de Jesus eu profetizo sobre estas vidas que estão aqui hoje, que vieram no lugar certo, porque o Senhor não vai despedir ninguém de mãos vazias, mas o Senhor começa a tocar, o Senhor começa a direcionar, o Senhor começa a ungir, o Senhor começa a operar, o Senhor começa a chamar, o Senhor começa a transformar. Aquele que está em Adão, o Senhor está trazendo para Cristo. Aquele que está vivendo uma vida de pecado, hoje está largando esta vida de pecado para viver uma vida cheia do Espírito Santo. E eu profetizo agora milagre, eu profetizo agora a tua unção, eu profetizo agora, Senhor, o toque da tua mão. O ramandais tu ipefas tu begamanda rastra furemendo comondo robagarrasture becaia. Em nome de Jesus seja renovado, em nome de Jesus seja tocado, em nome de Jesus receba o toque de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba o teu milagre. Recebe aquilo que tu pediu do Senhor hoje. Recebe aquilo que tu vem clamando em nome de Jesus. Eu declaro, ó Deus, opera em nome de Jesus, porque a tua serva vai testemunhar, ela vai declarar aquilo que o Senhor tem feito sobre a vida dela. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja tocada agora. Entra com a providência, Senhor. Entra, Senhor, com a solução. Uramando o que menerastura bagaia. Em nome de Jesus. Pai, eu profetizo que seja gerada uma nova vida. Eu profetizo que seja gerado renovo. Uramando que vastura bagaia. Sobre estes jovens que aqui estão. Deus manda dizer para ti, minha filha, eu te chamei, eu te escolhi. O rabacai tu que fai te aumento rabadagastura bacastra, fai te aumento que fastura e bicamanda rastra. Até aqui eu te sustentei. Emento que me rasto e ofnehaus. Quando muitos não contemplaram a tristeza que estava no teu coração, quando muitos não compreenderam, dementro e keifas tu menerrasto e festo menegastria, eu, Senhor, te guardei, te livrei, rementro que menefait oblecamanda rastra, mas gerei sobre a tua história e experiência, gerei sobre a tua trajetória, rementro que menerrastra, um amadurecimento, fight o que menefácia, porque está chegando o tempo em que eu vou te levantar, rementro que menerrastia, feito que menerrastia, tem um caminho preparado, tem um lugar preparado, feito que menerrastia, e esta noite eu te renovo e confirmo a minha palavra sobre a sua história. Te diz o Senhor, receba em nome de Jesus, receba o toque de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Vai adorando a Deus, vai recebendo em nome de Deus. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, bem, vamos dançar. Aleluia, deixa ele trabalhar. Meu Deus. Urabacai, choca da rastura bacaia. Urabaia, surabacaia. Vestes brancas. Se você pode adorar agora, adore. Se você pode glorificar, glorifique. Se você pode falar em mistérios com teu Deus, fale agora. Se você pode o adorar, adore a Ele agora. Urabaca, churabacaia. Meu Deus. Céu beijar
Aleluia. Quando o céu beijar a terra, Oh, Espírito Santo. pararemos de clamar, mas até lá, avivamos. Vai adorando, vai glorificando. Isso. Quando o céu Deixa Ele operar sobre a sua vida aqui esta noite. pararemos de clamar, mas até lá, avivamos. Pai, em nome de Jesus. Deus, não sei como a tua filha entrou aqui hoje, mas eu sei que ela vai sair diferente. Eu sei que ela vai sair daqui transformada. Eu sei que ela vai ter a história dela mudada aqui hoje. Eu creio sobre a história dela. Eu creio sobre a vida dela em nome de Jesus. Entra no projeto que Deus tem na tua vida. Não se esconda mais. Não desvie mais o que Deus falou com você. Tu só está aqui hoje porque pessoas clamaram por você, porque pessoas oraram por você. É por isso que Ele está aqui. Aleluia. Por isso que você chegou aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Essa aqui é o quê? Tua filha. E eu já coloquei, Meu Deus, as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. nome de Jesus. Eu profetizo a tua presença. Vem, vamos dançar. Maranata. Aleluia. A presença dele é real. A presença dele é verdadeira. Urabacai chof de house turabagaia. O remendo que de house. Eu já vou entregar, eu já estourei o meu horário aqui. O ramando que de house tu ife choque. Eu preciso falar algo para aquela irmã que está aqui na minha direção aqui, você mesmo, lá atrás da irmã de amarelo, a irmã que está com um casaco preto. É você, levante sua mão, por favor. É contigo mesmo que o Senhor manda eu dizer para você esta noite. A promessa dele está de pé sobre a sua vida. Aquilo que Deus projetou para você é com você mesmo. Deus manda dizer para você, a promessa dele está de pé. Aleluia. Nos últimos dias se levantou um turbilhão de coisas sobre a sua história para tentar parar você, para tentar parar o que Deus quer realizar na sua vida. Mas Deus manda dizer para você nesta noite: eu estou no controle da tua história, eu estou no controle da tua trajetória. E se você entrar na brecha, no propósito que Deus já colocou no teu coração, porque Deus me mostra que você já sabe o que fazer, você já sabe o que deve fazer, mas ainda falta uma atitude de disposição. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida e através da sua vida. É esta mão que você está levantada, o Senhor ungiu, o Senhor preparou, o ramando o que do que menerrastia, e quando tu estender estas mãos sobre os enfermos, Jesus vai curar pessoas, Jesus vai operar milagres. O mentro que tu que menefácia, mentro e fácia. Talvez tu pode dizer: como Jesus vai me usar se lá na minha casa eu estou precisando? Como é que Jesus vai me usar para outras pessoas se é eu mesmo que estou precisando? Mas o Senhor te diz: é deste jeito, é desta forma. Ementro e caivas tu menerramanostu. Não desanima, não entristece o teu coração, nem se abate, porque Deus me mostra Ele colocando as coisas no lugar certo. Aleluia. Aquilo que está fora do lugar, o Senhor está trazendo no lugar exato e no lugar certo, porque Ele vai te usar. Ele vai te usar. Prepara
Prepara. Porque aquela mão ali vai profetizar milagres e Jesus vai curar pessoas através da sua vida. Assim o Senhor manda dizer para você aqui essa noite. Quantos receberam aqui a glória de Deus sobre a sua vida? Eu vi jovens aqui chorando, eu vi pessoas aqui se derramando na presença de Deus. Deus abençoe você, que Deus possa estar trabalhando na sua história e você possa receber mais e mais dessa nova vida que Jesus tem sobre a sua vida. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Pode retornar para o seu lugar, adorando a Deus, glorificando o nome do Senhor Jesus. Pastor Vanderlei. Vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento.